Querido Deus, em nome de Jesus, sou grato a Ti, Pai, por permitir estarmos aqui, poder partilhar desta palavra. Eu oro, meu amado Deus, que no nome de Jesus Cristo o Senhor venha falando aos nossos corações. Prepara-nos, Pai, para receber da Tua palavra. Prepara-nos, Pai, para que aquilo que o Senhor deseja, Pai, venha de encontro a cada um de nós. Então toca os nossos corações nessa hora, Pai. Tudo aquilo que faz com que nós resista à Tua palavra, Pai, seja quebrado agora, em nome de Jesus. Declaro por terra toda e qualquer intenção do inferno, Pai, de querer mudar aquilo que o Senhor já planejou para esta noite, para as nossas vidas, em nome de Jesus, Pai. Declara a minha dependência de Ti, peço a Tua ajuda para que essa palavra seja ministrada conforme a Tua vontade, Deus, em nome de Jesus Cristo, amém. Glórias a Deus, queridos. João capítulo 14, versículo 6. João 14, 6. Põe lá na tela pra gente, garoto. João 14, 6. Aí. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém, queridos? Glória a Deus por essa palavra, amados. Você vê assim que essa aqui é uma instrução de Jesus aos seus discípulos. E nesse texto João deixa claro para nós a missão do Senhor. Ele está explicando a missão. Amém? Nós vemos o Senhor reunido com os seus discípulos. E estava ali conversando, né? Eu diria até já preparando, né, aqueles corações, né, pelas incertezas, os mistérios que cercavam, queridos, aquele momento. Amém? E, amados, nós vivemos dias aonde nós somos cercados de incertezas, sim ou não? Né? Cara, você pode até fazer teus planos, mas de repente você vê que, cara, tudo que você fez de plano fugiu, né? Parece que fugiu do controle, parece que não funcionou, não sei. Mas assim, o fato é, queridos, que nesse tempo, diante de tudo aquilo que a gente vive, né? Tecnologia, cara, política, saúde, enfim, tudo que nós vivemos, nós temos ainda essa questão da incerteza, né? E, amados, aqui nós vemos que esses homens, eles andaram com Jesus por 3 anos, né? Eles viveram experiências incríveis, né? Eles visitaram lugares, andaram em cidades, então eles acompanharam de perto, queridos, aquilo que Jesus fazia em cada um dos seus milagres, cada uma das suas pregações. Então assim, eles estavam muito próximo de Jesus Cristo, eles estavam vivendo experiências com Jesus Cristo, queridos, e eles aprenderam muito com Cristo, sim ou não? Mas nós vemos na história dos discípulos de Cristo, queridos, que eles também tiveram incertezas, eles também ficaram confusos muitas vezes, né? Também ficaram desanimados muitas vezes, amém? Quem aqui já não passou por um processo de desânimo, queridos? Nós todos nos deparamos com dias onde você pergunta assim, o que está acontecendo? Sim ou não? Né? Você pergunta, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Né? Esses homens, queridos, eles também viveram essas experiências. E olha que esses caras estavam ali, ó, lado a lado com Jesus Cristo, né? Vendo os sinais. Qualquer coisa eles corriam ali, Jesus, e daí? Explica aí, conta para mim, mostra aí. Então assim, eles tinham esse contato com o Senhor, sabe? E amados, eles tinham a certeza de que aquele que andava com eles era o Filho de Deus, né? Eles viram a manifestação do poder do Senhor, eles viram a autoridade que o Senhor tinha, mas mesmo assim, queridos, ele também tinha um coração ali que se questionava, né? Que se perguntava, que falava, e agora? Né? Então assim, e aqui, queridos, a gente começa a ver nessa passagem, aonde Jesus já começa a dar a eles, ou mostrar a eles, queridos, que o que iria acontecer, né? O que eles iriam viver ali para frente. Então o discurso era de que ele iria deixá-los, e assim, queridos,
Imagine, né, a cabeça daqueles homens. Eles estavam na expectativa de receber Jesus, né, que Jesus viesse ou que o Messias viesse. De repente eles se deparam com Jesus, né, começam a caminhar com Jesus. Muitos deles ainda tinham aquela visão de que Jesus vinha com espada e vinha com força para derrubar, né, o Império Romano, assumir o controle, enfim. E de repente Jesus Cristo começa a mostrar outra realidade para eles, começa a mostrar que o reino de Jesus não era aquele reino terreno, mas era um reino celestial. E amados, então esses homens assim, de repente eles estão andando com Jesus e Jesus fala para eles, ó, vai chegar o dia, tá chegando a hora, né? Como que passa na cabeça assim, poxa, mas você começou a caminhar com a gente, como que você vai abandonar agora tudo no meio do caminho, né? Eles com certeza vem esses questionamentos, né, gente? Poxa, mas agora que a gente está aqui, a gente já caminhou tudo isso, a gente já fez tudo isso, e agora você está falando que você vai embora? Imagine, queridos, o que passava pela cabeça daqueles homens, né? Na cabeça daqueles discípulos, queridos, a palavra abandono era o que predominava. Quem já se sentiu abandonado aqui, queridos? Muitas vezes a gente se sente. Muitas vezes, queridos, e detalhe, a gente tem essa experiência de abandono por N vezes na nossa caminhada. Não é uma única vez, é por N vezes, né? E assim, esses homens então, eles tinham esse pensamento e Jesus estava falando algo que iria acontecer, e Jesus estava mostrando para eles qual seria o próximo passo, e Jesus diz algo aos seus discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí imagine, queridos, como que se traduz isso, né? Como que se interpreta isso naquele momento? Você está falando que você vai morrer, e você está falando que você é o caminho. Então há sim um cenário aqui, há sim, queridos, uma atmosfera de questionamento, de perguntas, de dúvidas, sim ou não, né? E detalhe, a gente vive, agora vamos trazer para esse ambiente aqui, nós vivemos momentos onde existe também dúvidas, perguntas, né? Pontos de interrogação que não são respondidos, e a gente fica ali, mas o que está acontecendo, né? E amados, através desta frase, desse ensinamento, Jesus está dando a eles e a nós as bases necessárias, queridos, do seu reino, e dizendo que o seu reino não é temporal e sim eterno, e que supre tanto o corpo, a alma e o espírito do homem. Então Jesus Cristo está dando ali, queridos, umas direções para eles, né? E nesse texto o Senhor se revela, queridos, com as seguintes características: eu sou o caminho, né? Quem aqui já usou GPS? Mano, hoje você só usa GPS. Quem aqui já usou aqueles guia aqui? Ó, tem gente que sabe do que eu estou falando. Sabe aqueles que eram aquelas páginas amarelas que tinha um monte de mapa que você tinha que ficar rodando de um lado? Lembra disso? Né? Você ia assim, não, eu tenho que ir nessa rua. Daí você ia acompanhando, acabava a folha. Você tinha que ver A4 junta com a C5 e tal. Daí você corria lá do outro lado para poder fazer a outra conexão. Funcionava, né, queridos? Demorava um pouquinho mais, né? Às vezes você tinha que parar, tinha que perguntar e tal. Nossa, eu já usei muito aquilo. E amados, GPS serve para nos dar direção, sim ou não? Né? E quando você perde a conexão? Já aconteceu da gente perder a conexão, né, mano? A gente indo para o Rio Grande do Sul, o GPS jogou a gente nos trechos lá e de repente perdeu o sinal. E a gente, agora, cara, agora toda a vida reto, né? Vai reto toda a vida ali, você vai chegar em algum lugar. E foi o que aconteceu, né? Mas o que eu quero dizer, queridos? Que assim como um GPS nos dá a direção, Jesus está dizendo que ele é como se fosse esse GPS. Ele que vai direcionar esse caminho para nós. A nossa caminhada, queridos, sem essa instrução, sem esse, esse senso de direção, queridos, a gente pega caminhos que às vezes não precisaríamos passar por eles, sim ou não?
Às vezes você pega estradas todas esburacadas, às vezes você chega num lugar onde, poxa, a ponte caiu e de repente você tem que voltar todo o caminho para poder fazer a volta e chegar no lugar aonde você iria. É sinistro, né, gente? Atrasa a viagem, dá gastos, cansa mais, né? Traz tristeza no coração muitas vezes, decepção. Mas amados, Jesus, Ele nos dará a direção para chegarmos onde precisamos. Onde precisamos. Amém, queridos? Porque nós usamos um GPS, esse do carro, o Waze, Maps, essas coisas, para ir onde nós queremos. Amém? Mas Jesus é o GPS que nos dá a direção para irmos onde nós precisamos. E amados, Ele pode nos levar a Deus? Sim ou não? Sim. Ao contrário, queridos, do que muitas pessoas ainda acreditam, de que existem vários caminhos para Deus, a Bíblia está dizendo que só existe um caminho para Deus. E este caminho tem um nome, o nome dele é Jesus. Amém, queridos? Queridos, provavelmente você já ouviu aquela frase, todos os caminhos levam a Deus, né? Mas a Bíblia não ensina isso, queridos. A Bíblia nos diz que somente existe um caminho para Deus e este caminho é Jesus. Amém? Não esqueçam disso, queridos. Não esqueçam, não existe vários caminhos a Deus. Não existe vários meios de chegar a Deus. Existe um caminho e o nome dele é Jesus. Tudo bem, queridos? Glória a Deus. Não existe atalho, não existe opções. Somente Jesus Cristo pode nos conectar a Deus. Amados, no início do mundo, Adão e Eva foram induzidos ao caminho do erro. Daí o nosso entendimento ficou assim. Provérbios 14:12 diz ali: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Existem muitos caminhos, queridos, que você está andando e você acredita que é um caminho correto a se andar, que é um caminho certo. Mas como a Bíblia diz assim, parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. E olha o que Salmos 25 diz, lá versículo 8: bom e justo é o Senhor, por isso Ele mostra o caminho aos pecadores. Amém, queridos? Então nós temos alguém que nos dá a direção, nós temos alguém que nos mostra o caminho. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus que nós podemos acessar, né, essa instrução. Então, queridos, você pode estar vivendo o que for, mas sempre existirá um momento em que você vai olhar para Deus e saberá que Ele é o único caminho. Sempre. Existem momentos que a gente está tão convicto das nossas vidas, né? A gente está tão certo de si, de que nós estamos no lugar certo, de que nós estamos fazendo a coisa certa, e, queridos, de repente você olha para o lado e você fala: meu, aonde eu estou? Mas você chegou ali com a convicção de que estava certo, sim ou não? Você chegou até aquele momento crendo que você estava fazendo as coisas todas certas. E de repente, quando você olha, você fala: estou perdido. A conexão do Wi-Fi caiu. Se perdeu o link. E daí, queridos, aí você fala assim: Jesus, me ajuda, né? Esta é a hora que você levanta a tua mão: Jesus, me salva. Essa é a hora que a gente grita para o Senhor. Amados, mesmo quando nós nos afastamos do Senhor, mesmo quando nós caímos, Deus, Ele nos dá a oportunidade de mudar, de restaurar. E mesmo se nos afastarmos do verdadeiro e único caminho, nós continuamos tendo acesso a Jesus para poder voltar. Amém, queridos? E amados, quando Jesus morreu na cruz, Ele morreu de braços abertos, ou seja, Ele está pronto para te receber. Amém, queridos? Jesus está pronto para te receber. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia, né, cara? Imagine essa cena, Jesus de braços abertos e falando: vem, filho, vem que eu quero te dar um abraço bem apertado, né? Quem quer? Amém, glória a Deus, queridos. Só basta você crer nele, só precisa disso. Amém? O convite, ele já foi feito por Jesus, queridos. Mateus 11:28 diz assim:
Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Queridos, quem está cansado aqui? Quem está sobrecarregado? Veja lá o que ele está dizendo. Venham a mim. Vai a Jesus, queridos. Vai a Ele. Se aproxima dEle. Ele vai trocar esse fardo com você. Ele vai substituir esse fardo. Amém, queridos? Às vezes a gente está tão cansado, tão esgotado, que a gente não sabe o que fazer, não sabe para onde ir. Estamos totalmente perdidos. Cara, se aproxima de Jesus. Chega perto de Jesus. Fala para Ele: Senhor, estou cansado, estou triste, estou desanimado. Queridos, quando a gente vai para Jesus Cristo, Ele vai nos trazer esse conforto, Ele vai nos trazer essa paz, Ele vai dar direção para nós, gente. Ele vai dar direção. Mas ei, Jesus Cristo fala: venham a mim. Sabe qual que é o problema, queridos? Nós ficamos cansados, nós ficamos desanimados, nós ficamos com os nossos problemas e nós nos afastamos do Senhor. Nós vamos, sabe, nos distanciando cada vez mais do Senhor. Se nós líamos a Bíblia, nós deixamos de ler. Se nós orávamos, nós deixamos de orar. Se nós louvávamos, deixamos de louvar. E a gente vai esfriando cada vez mais e mais e mais e mais, queridos, a ponto de nós não termos mais essa conexão com o Senhor. Aí, queridos, você começa a olhar para o teu coração para buscar direção. E a palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso. Vocês estão aqui, queridos? Então, amados, o que a Bíblia nos ensina? Ide a Deus, ide a Jesus. Teremos situações? Sim. Teremos problemas? Sim, queridos. Mas, se você está com problema, dobre o joelho e ora. Ora, busca o Senhor. Intensifica esse relacionamento. Sabe, estreita esses laços com Cristo, queridos. Faça aquilo que você não fazia. Ou volta a fazer aquilo que um dia você fez. Amém, queridos? Quem aqui já viveu aquele primeiro amor com Deus? É gostoso, né, queridos? E por que a gente não vive mais? Né? Já parou para pensar? Por que a gente não vive mais? Você deixou de amar a Deus ou não? Você continua amando a Deus? Mas não é mais tão intenso como era. E aqui que está a chave, queridos. Precisa ser mais intenso do que foi um dia. Mais intenso do que foi um dia. Queridos, eu e a pastora, nós estamos desde os 18 anos juntos. Nós temos 47, 28 anos nós estamos juntos. É uma história, cara. Uma história juntos. De manhãs e noites e dias, enfim, de experiências, de dores, de lágrimas, de sorrisos. Mas a gente aprendeu algo, queridos. Quem quer saber? Quem quer saber? Eu aprendi a me apaixonar pela pastora todos os dias. E ela por mim todos os dias. A gente aprendeu, queridos. Isso é desenvolvido. É uma coisa que você pratica diariamente. Não é uma coisa que você vai sentir. Hoje eu estou sentindo de me apaixonar pela Simone. Não, eu vou praticar aquilo que me leva a me apaixonar pela Simone. Com Deus, queridos, é a mesma coisa. Eu vou praticar aquilo que me leva a me apaixonar por Deus. Queridos, você já viu uma pessoa apaixonada por Deus desanimada? Sim ou não? Não. Porque o mundo dela é tão estrelinhas, né? Tão florzinhas, cheio de coisa, que ela não tem tempo para desanimar. Mas ela está praticando, queridos. Ela está praticando. Então, amados, se Jesus ele é o caminho até o céu, subentende-se que não se pode chegar ao céu sem passar por ele. A gente tem que passar por ele. E é verdade que para chegar a uma determinada, cidade, queridos, vamos lá, para ir à Serra Azul, tem alguns caminhos que nos levam à Serra Azul no meio do mato aí, não tem? Sim ou não? Mas, queridos, é tenso, não é?
É estrada de chão, é curva, é pó, é buraco, enfim. E nós temos uma estrada cheia de curvas asfaltadinhas, sim ou não? Ela é perigosa? Sim. Mas se você for com cuidado, prestando atenção no caminho, você chega lá bem feliz, sim ou não? É verdade. Com Jesus o caminho é assim, queridos. A diferença é que não tem outros caminhos para te levar aos céus. É só Jesus. Para sermos abençoados, precisamos trilhar caminhos que nos conduzam, queridos, ao bem, mas principalmente o caminho da salvação. Jesus, o Filho de Deus, queridos, Ele nos dá acesso a essa salvação. Ele nos permite isso. E como que nós andamos por esse caminho? Através da fé, da Bíblia, do louvor, do relacionamento com o Senhor. Do relacionamento, queridos. Amados, a Bíblia vai nos dizer quais os passos a dar. E a fé que nós temos, queridos, vai fazer com que a gente dê esses passos. Vocês estão aqui? Vocês estão entendendo? Eu leio a Bíblia, aprendo da Bíblia, a Bíblia me ensina algo. Só que muitas coisas que a Bíblia te ensina, queridos, parece loucura para este mundo. Aí vem a fé, que faz você dar esses passos, que faz você ir na direção que o Senhor está te mandando. Queridos, Jesus é a melhor realidade que podemos viver. É a melhor realidade que eu e você podemos viver. Aí Jesus Cristo diz assim: eu sou a verdade. E por que ele disse isto, queridos? Amados, nós temos mentira? Sim ou não? Temos mentira? Temos, né? Queridos, nos nossos relacionamentos, né? Na nossa vivência, quantas vezes você já não passou por situações aonde mentiram para você? Não é verdade? Existe mentira, queridos. E assim, queridos, a mentira, ela já entrou no mundo lá no tempo de Eva, né? Quando Satanás veio e manipulou, enganou, mentiu para Eva, ela acreditou. Então assim, o ser humano, ele vive hoje dentro de duas realidades: da verdade, que é Jesus, e da mentira, de Satanás. São duas realidades que nós temos. Jesus é a verdade porque ele tem credibilidade em suas palavras, em suas ações. Tudo que Jesus diz e faz, queridos, está em harmonia com aquilo que Deus Pai e o Espírito Santo fazem. Então nós conseguimos associar Jesus Cristo àquilo que o Senhor é. Então tudo que pensamos em termos de verdade, queridos, pensamos em Deus. Então, portanto, pensamos em Jesus. Jesus não somente promete, ele faz, e tudo que Jesus faz tem como base, queridos, o amor. Agora vamos lá, queridos. E Satanás? Ele fala a verdade? Não, queridos. Enquanto Jesus é a verdade, Satanás é a mentira. Sua existência ele deve a Deus, que criou para servi-lo, mas ele tinha a capacidade de seguir um caminho diferente, queridos, e ele seguiu. Se vê como que Deus, queridos, ele não impediu nem que Satanás, sendo a sua criação, vivesse a vontade dele. Ele não vai impedir que a gente viva aquilo que nós desejamos viver. Então, amados, se nós desejarmos viver uma vida longe de Deus, nós viveremos sem a interferência de Deus. Deus não vai te impedir, porque Ele te deu livre-arbítrio. Então Ele permite que você faça as tuas escolhas. Deus poderia obrigar? Poderia, queridos, mas Ele é Deus e Ele é justo. E Ele quer pessoas que o amem, não que sejam obrigadas a amá-lo. Ele quer pessoas que queiram se relacionar com Ele, queiram buscar, queiram sacrificar para ter um relacionamento com Ele. Ah, pastor, mas por que sempre tem essa palavra sacrifício? Queridos, o sacrifício que nós falamos é quando nós deixamos de fazer algo para agradar a Deus. Quando nós abandonamos algo, né, que nos satisfaz, que nos dá prazer, mas que desagrada ao Senhor.
né? Tá ali, queridos, às vezes satisfazendo você, mas cara, não tá te aproximando de Deus. Aí a gente renuncia, isso é um sacrifício. Você está abrindo mão de algo para quê? Para viver um plano com Deus, viver a vontade de Deus. Amados, todas as pessoas têm direito de ir a Jesus. Jesus pode ser encontrado por qualquer pessoa. Jesus é a verdade, por ser a verdade, tudo o que as pessoas falarem de Jesus será confirmado, irmão. Satanás é o pai da mentira, e ele disse que o homem seria como Deus, mas Eva confessou lá em Gênesis 3,13, a serpente me enganou. Me enganou. Então assim, cara, ele chega para manipular, ele chega para enganar, para nos tirar do lugar aonde Deus gostaria que nós estivéssemos. E amados, de fato, o prazer do pecado, ele é apenas ilusão. Por isso Deus deseja que a gente se afaste. Deus deseja que todos nós se salvem. 1 Timóteo, capítulo 2, no versículo 4 diz assim, que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Então Deus, queridos, Ele deseja que eu e você fiquemos bem, amém, irmão? Ele deseja que nós estejamos bem, que nós saiamos daquele laço de mentiras, de engano, e passemos a viver uma vida, queridos, verdadeira, uma vida de relacionamento com o Senhor, queridos. A Bíblia nos alerta lá em Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. É o que Ele tem para mim e para você, queridos, vida. Vida, às vezes a gente está vivo, mas morto. Amados, como verdade, Jesus é a palavra final em tudo, em tudo. Certa vez Pilatos, governador, romano da província da Judéia, momentos antes da morte de Jesus Cristo, queridos, ele fez a seguinte pergunta: qual é a verdade? E lá no livro de João 18:38, a gente vê isso aqui. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? E dito isto, de novo saiu a ter com os judeus e disse-lhe: não acho nele crime algum. Amados, embora Pilatos não tenha feito esta pergunta esperando por uma resposta que pudesse mudar a sua vida, em termos religiosos, nós podemos dizer que esta mesma pergunta tem sido feita por muitas pessoas no nosso tempo. Qual é a verdade? Que verdade? A questão da verdade sempre foi alvo de discussão, queridos, por parte de filósofos, por parte de estudiosos, catedráticos, enfim. Para muitas dessas pessoas não há verdade absoluta. Mas, amados, a grande verdade em termos de conhecimento humano é que tudo pode ser transformado e novos conceitos surgem substituindo os anteriores. Isso num conceito humano, amém, irmãos? E o termo grego para essa palavra, queridos, verdade, é aleia, que diz assim, que é de acordo com a verdade, na realidade, o certo, o correto. Ou seja, queridos, de acordo com o sentido original desta palavra, podemos dizer que não há margem para erro. Verdade é verdade, sem margem de erro. Não há engano. Os conceitos humanos, eles podem mudar, eles podem variar, eles podem se desgastar, queridos, com o correr do tempo, mas a verdade de Deus permanece absoluta. A verdade de Deus não muda, irmão. A verdade que era a verdade lá nos tempos de Adão, de Abraão, desses caras aí, e vindo para cá, a verdade de Deus continua sendo a verdade. Amém, irmãos? Tiago 1,17 diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Amados, Deus não muda porque a gente quer que Ele mude. Deus é Deus, irmão. Ele continua sendo Deus. Eu querendo estar com Ele ou não querendo estar com Ele, Ele é Deus. Quem muda somos nós. Amém? E mudamos para melhor. Cada vez que a gente se aproxima de Deus, queridos, quanto mais tempo estivermos nesse relacionamento, quanto mais juntos estivermos com Deus, melhores seremos.
pessoas melhores seremos, queridos. Pastor, eu quero muito mudar. A dica está aí, queridos. Ele é o caminho, Ele é a verdade. Então, se você precisa de mudança, se aproxime de Jesus Cristo. Ele vai te dar aquilo que você precisa, queridos. Amados, é impressionante como no meio cristão a confusão ela aumenta. Por quê? Porque existem milhares e milhares de igrejas, queridos, espalhando por aí, evocando autoridade, direito de apontar o caminho certo para construirmos a nossa vida em Jesus, queridos. Mas, amados, só existe uma verdade, e essa verdade é Jesus. E essa verdade ela é aprendida nesse livro, queridos, a Bíblia. Então, assim, amados, às vezes ser cristão é difícil, porque você olha para ali, o cara fala A, olha para lá, o cara fala B, olha para lá C, D, E. Aí você fala assim, meu, e agora? Não é verdade? Né? Você vai lá, assim, o João fala isso, o Pedro aquilo, o Tiago aquele outro, o André bagunçou tudo. Mas, amados, quer saber a verdade? Vai para a palavra. Quer conhecer a verdade de Deus? Vai para a palavra de Deus. Gaste tempo lendo este livro aqui. Invista tempo, se dedique, queridos, para estudar esta palavra. Mas assim, dedique tempo também para se relacionar com o Senhor, para que o próprio Espírito Santo de Deus possa te revelar a palavra. Porque senão é a sua interpretação a respeito da palavra. A gente precisa buscar a interpretação do Senhor, a revelação de Deus a respeito da palavra. A verdade está aqui, irmãos. A verdade está aqui. Amados, muitos cristãos não sabem no que acreditar ou seguir, ou que rumo tomar. Estão perdidos, e não deveriam, mas estão. Então a gente tem que se aproximar de Jesus Cristo. Nós temos que nos relacionar com Jesus Cristo. Nós temos que aprender da palavra de Jesus Cristo. Nós temos que buscar no Espírito Santo de Deus, que nos ensina todas as coisas. Amém, queridos? O Espírito Santo de Deus, ele vai te lembrar a palavra. Amém, irmãos? Agora, se eu não leio a palavra, ele não tem o que me lembrar. Eu preciso ler. Então, queridos, invista tempo em ler a palavra. Invista tempo em conhecer a palavra do Senhor. Amados, quem já ouviu falar de Tomé? Lá no versículo 5 de João 14, ele diz assim: Senhor, não sabemos aonde vais, como saber o caminho? Provavelmente Tomé estava como esses caras aí que estavam ouvindo um monte de coisa, falando: e agora, meu? Não sabemos o que fazer. Senhor, onde estão as placas de sinalização? Senhor, onde está o GPS? Como vamos encontrá-lo se não sabemos o caminho? Então Jesus, queridos, conforta Tomé e os seus discípulos, respondendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus Cristo está dizendo: ei, olha para mim, preste atenção em mim, creia em mim. E olha que aqueles homens, queridos, estavam andando com Jesus e tinham essas dúvidas. Esses homens estavam no dia a dia de Jesus e tinham essas dúvidas. Imagine nós, mais de 2000 anos depois, queridos, tendo que ainda descobrir, né? Aprender. Amados, infelizmente para muitas pessoas aí fora, inclusive para muitos cristãos, essa verdade não tem sido suficiente na busca de um caminho sólido para a construção das suas vidas, e acabam procurando outros caminhos, verdadeiros desvios que não passam por Cristo. As pessoas estão buscando atalhos. Diga para essa pessoa que está do teu lado: sem atalho, irmão. Não tem atalho, irmão. Para Cristo não tem atalho. Você vai ter que passar pelo processo. E este processo, amados, às vezes, não sempre, mas às vezes ele é doloroso. Amém? Amém, queridos? Mas ele vale a pena. Ele vale a pena, queridos.
João 10:1 diz: eu lhe asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Queridos, a ladrão e assaltante não são bem-vindos à casa, amém, irmãos? Ou quem recebe um ladrão e assaltante sabendo que o cara vem para roubar, não vai receber, né? Jesus é o verdadeiro caminho, queridos. A sua morte, o seu sangue derramado na cruz abriu a porta para nós e nos deu acesso a Deus. Ele perdoa os nossos pecados, Ele possibilita ao pecador, queridos, arrependido, uma nova vida. Olha só, queridos, o que Jesus Cristo faz por mim e por você. Aquele que tem arrependimento em seu coração, queridos, Ele proporciona uma nova vida. Amém, irmãos? Quem tem vontade disso? Vai para Deus, vai para Cristo, se aproxima dEle. Aí para fechar, queridos, Ele diz: eu sou a vida. Amados, após o pecado de Adão e Eva, a humanidade ficou separada de Deus, a fonte da vida. E está escrito em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então ele está falando que somos todos pecadores e somos destituídos da glória de Deus, queridos. Mas através de Jesus Cristo, através do arrependimento e da nossa fé, irmãos, nós podemos de novo acessar ao Senhor, amém? Deus nos deu uma esperança, irmão. Lá em Tito capítulo 1, diz assim no versículo 2: em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Irmãos, nós temos uma palavra de esperança. Nós temos uma palavra, queridos, que nós podemos acreditar, que nós podemos nos guiar e nos levar à presença do Senhor. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Cristo é o único caminho de volta a Deus, queridos. Para habitar com Ele é preciso confessá-lo como Senhor. Romanos 10, versículo 9 diz assim: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Queridos, olha aqui uma promessa. A promessa de Deus: será salvo. Quem deseja isso para a sua vida? Então ele está falando ali, ó: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Amados, basta você crer no teu coração e basta você confessar com a sua boca, queridos. Aí ele complementa: visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Quero te convidar a fazer essa oração, irmãos. Quero te convidar a declarar Jesus Cristo como Senhor da sua vida, como Salvador da sua vida. Aí a gente volta lá para o versículo 19 de João 14. Jesus diz assim: dentro de pouco tempo o mundo já não me verá mais, vocês porém me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Glória a Deus, queridos. Jesus diz que o mundo não mais o verá, mas que nós, os que cremos, o veremos, pois Ele vive. Queridos, Jesus está vivo, e se cremos nessa promessa, também estamos vivos com Jesus. Amém, irmãos? É uma promessa. A vida não importa mais sem Jesus, queridos. Você sabe que esses dias eu estava meditando, né? E pensando assim, né? Quando eu não conhecia Jesus, eu fazia planos de quando eu ficaria velhinho, fumando maconha, né? Eu tinha essas ideias: nossa, quando eu ficar velhinho, eu quero estar lá numa rede assim e tal, fumando maconha. Olha os planos, as ideias, né, cara? Graças a Deus, diga comigo: graças a Deus, o Senhor nos alcançou. Amém, queridos? Amém, glória a Deus. E amados, hoje a gente pensa assim: como que eu vou viver sem Ele? Né? Como que eu vou me afastar? Para onde que eu irei? Para onde eu irei, queridos? Né? Aquele que já teve um encontro com o Senhor, para onde eu irei? O que eu vou fazer sem Jesus? Vou voltar para o mundão? Né? Vou voltar a beber, fumar, cheirar? Ah, irmão, fala sério. Você já foi livre, irmão. Você é livre. Não precisa se algemar de volta, se acorrentar de volta.
né? É como aquela pessoa que a cela está aberta, é só ele sair, ele sai para fora, olha lá fora, não sei, vou voltar, vai lá e fecha a porta da cela de volta. Não tem porquê, irmãos, não faz sentido. Jesus já nos salvou, já nos liberou dessa maldição, amém, queridos? Nova criatura somos, irmãos. Então a vida não importa mais sem Jesus. O que nós precisamos é Jesus. Tudo que nós precisamos, Jesus nos dará. O caminho certo para seguirmos, queridos, para chegar a Deus, é através de Jesus. A verdade que muitas vezes procuramos em pessoas, em coisas, nós encontramos em Jesus. A vida que nós buscamos, queridos, em situações, em momentos, nós encontramos em Jesus. Amém, irmãos? É em Jesus que nós encontramos aquilo que nós precisamos. Queridos, você pode ser a pessoa mais feliz do mundo sem Jesus. Eu posso te garantir que se você colocar Jesus nessa vida aí, queridos, você ficará irreconhecível. Você vai falar assim, nossa, eu achava que era feliz, mas agora eu sou feliz. Mas a gente não está falando de ausência de lutas, ausência de batalhas, porque às vezes as pessoas confundem. Eu vou para a igreja, nossa, vou viver aquele mundinho, né, de conto de fadas. Ei, irmão, nós vamos lutar, vamos batalhar, vamos vencer, amém? Amém, queridos? Nós vamos vencer, amém? Amém, queridos, vai ficar tudo bem. Diga para essa pessoa que está ao teu lado, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem, irmãos. Por quê? Porque Jesus está com a gente. Porque Jesus está conosco, queridos. O Senhor Jesus nos levará a uma morada melhor, morada de glória, de paz. Essa morada é no céu, junto com o Senhor Jesus Cristo, queridos. Ei, cria expectativa nisso. Acelera teu coração toda vez que você pensar nisso. Porque, queridos, é o melhor lugar de se estar na presença dEle. Às vezes você pode ter momentos, né, viver uma vida aí que, poxa, fala, olha, eu não entendo algumas coisas, não se preocupe, vai ficar tudo bem. Faz o que você tem que fazer agora, acredite no Senhor, busque o Senhor para caminhar com você todos os dias. Ei, no final vai ficar tudo bem. A história não acaba aqui, irmãos, a história continua, amém? E vai ficar tudo bem. Deus Pai, queridos, é aqui enquanto estamos a esperar a vinda de Cristo, temos o nosso amigo santo, que é o Consolador, Espírito Santo, que nos mostra quando estamos a perecer. Ele está aqui para nos ajudar e nos levantar. Irmãos, quinta-feira eu vivi uma experiência tão incrível dentro dessa igreja aqui, que foi algo maravilhoso, algo especial. Porque eu perguntando para Deus assim, Senhor, fala comigo. Tipo, uma pergunta que eu estava fazendo para Deus, Pai, me responde essa pergunta, me responde. Só que assim, Deus já tinha me respondido, irmãos. Mas sabe quando Deus fala com você e você não ouve? Quem já viveu isso? Você não ouve, Deus já falou. Deus pôs até no New York Times, está aparecendo lá para você a resposta. E você não lê, não ouve. Enfim, eu aqui assim, falei, Senhor, fala comigo, me responda essa pergunta. Aí o Espírito Santo falou para mim, filho, eu vou te mandar alguém. Já que você não está ouvindo o que eu estou te falando, eu vou ter que mandar alguém para falar o que eu estou te falando. Mas não precisaria. Não precisaria. Às vezes a gente quer ver o profeta, né? Às vezes a gente quer a profecia. Aí, amados, eu estava com meu olho fechado, olhando para cá, assim, de repente eu viro para lá, um cara dentro da igreja, diferente, terno, gravata, sua Bíblia debaixo do braço, né? Bem assim com a Bíblia. Aí o Atalaia até ali preocupados, cara, o cara entrou com tudo lá de trás, veio vindo para frente, veio vindo aqui. Aí quando eu olhei para ele assim, e tipo, o Espírito Santo me falou assim, eu vou te trazer alguém então.
E eu abri meu olho, quando eu abri o meu olho eu vi essa cena, eu vi o cara aqui. Eu entendi na hora, daí eu perguntei, eu olhei para ele e falei assim, ei, você veio me trazer uma palavra, né? Ele falou, eu vim. Daí eu falei pro Atalaia, pode deixar ele aqui. Aí ele veio. Sabe o que ele me disse, gente? Jesus te ama, vai ficar tudo bem. Eu falei, falei, caramba, né, cara? Precisava vir o cara para me dizer que Jesus me ama e vai ficar tudo bem. Falei assim, precisava. Porque às vezes a gente precisa disso, irmãos. A gente precisa de uma voz dizendo para nós assim, Jesus te ama e vai ficar tudo bem. Às vezes, queridos, é o que a gente tem. Às vezes o dia está tão complicado, tão difícil, tantos problemas, tantas situações, tantos cenários, que Deus está falando, filho, vai ficar tudo bem. Mas você está tão envolvido com o problema, que você não para ouvir o que o Senhor está falando para você. Você está tão envolvido com o teu dia a dia, a tua correria, o estresse, a adrenalina e tudo mais, você não para. E Jesus está falando assim, filho, está fazendo assim para você, ó. Jesus está fazendo assim para você. No começo da ministração eu falei que ele estava de braços abertos. Agora ele está fazendo assim, ó, coraçãozinho. Ele está falando, ei, filho, filha, eu amo você. Passe o tempo que passar, eu continuarei amando você. Independente do que aconteceu, do que está acontecendo, eu amo você. E ele fala, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Versículo 27 de João 14 diz assim, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Queridos, essa é a melhor mensagem nesses tempos de aflições, de tretas, né? Que a gente poderia receber. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Amados, essa palavra ela ficou ecoando no meu ouvido. E é essa palavra que eu quero dizer para você. Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Se você não sabe para onde ir, busque Jesus que ele vai te direcionar. Se você não sabe, queridos, mais para quem olhar e obter a verdade, aí Jesus é a verdade. Se você está clamando por uma vida, aí Jesus, ele é a vida. Ele é a vida. E a mensagem que ele traz para a gente assim é: não se turbe o vosso coração. Aquieta teu coração. Apenas creia. Creia em Deus e creia nele. Ele diz: eu vou, mas eu virei e vos levarei para mim mesmo, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Ele está dizendo que está preparando um lugar, queridos. Um lugar para mim, um lugar para você. A gente só tem que passar. A gente só tem que aguentar, suportar e não perder a fé. Eu oro, queridos, para que essas palavras, elas possam consolar o teu coração entristecido. Porque como eu disse assim, queridos, nós vivemos momentos aonde há dúvida, aonde há tristeza, aonde há desânimo, há angústia. Tem pessoas entrando em quadros depressivos, crise do pânico. E você vê, sabe, queridos, que é tudo doença da alma. Doença da alma, que vai afetando o físico também. Mas é uma doença que o espiritual cura. Pode te curar, pode te libertar, pode te salvar e mudar completamente essa realidade. Eu sei que tem dias que não dá vontade de fazer nada. Tem dias que você acorda e você fala assim: meu, se eu pudesse eu ficava o dia inteiro na cama hoje. Tem dias que você olha assim e você falava assim: cara, não tenho vontade de levantar daqui. Porque você sabe que você vai se levantar e se deparar com os problemas.
com as situações, com as dores. Mas como esse menino que entrou aqui quinta-feira, e ele falou assim: ei, Jesus te ama. Essa frase, essa palavra eu quero deixar para você. Jesus te ama, irmão. Você não está aqui por acaso. Você não veio aqui por acaso, porque eu não tenho nada para fazer domingo à noite, estou naquela igreja. Você veio aqui para ouvir essa palavra: Jesus te ama. E não é porque Ele te ama, queridos, que Ele vai deixar, Ele vai te desamparar, ou vai evitar que algumas situações aconteçam. Tem coisas que são necessárias acontecerem, porque isso vai desenvolver algo em nós, isso vai nos levar para um lugar mais próximo dEle. Isso vai nos conectar, queridos, vai nos, sabe, quando te joga aos pés do Senhor. Tem coisas, queridos, que tem o poder de te lançar, te prostrar aos pés do Senhor. E às vezes é isso que a gente precisa. Do empurrãozinho. Que um convite muitas vezes não nos leva lá. Mas em momentos que a dor leva, em momentos que a angústia leva, o sofrimento, o que for necessário, queridos, Deus vai fazer. Ele respeita a tua decisão, mas isso não significa que Deus desistiu de você. Deus respeita o que você escolher, mas isso não significa que Ele virou as costas para você. Ele não virou. Jesus Cristo continua com os olhos focados em você. Jesus, Ele te chama pelo nome, Ele te conhece. Ele conhece. Ele conhece você, conhece sua família, conhece aquilo tudo, a tua história. E Ele está dizendo hoje: eu amo você. Eu amo você. Como eu disse, queridos, que esse possa ser um passo para fora desse momento de dor, de tristeza, de desânimo, de ansiedade, de medo. Queridos, a gente desanima às vezes. Às vezes parece que as coisas perdem o sentido. Aquilo que era tão empolgante deixa de ser. Aquilo que era especial deixa de ser. Por isso que nós precisamos estreitar este laço, por isso que nós precisamos nos aproximar dEle, nos conectar a Ele. E pedir para Ele: Senhor, vem, Pai.